Meus queridos irmãos, caros compatriotas e estimados seguidores, aceitem mais uma vez os nossos melhores cumprimentos. Como é de hábito, estamos aqui outra vez para juntar algumas informações e partilhar convosco. Mas primeiro vamos conhecer alguns tópicos. Vamos falar sobre o fecho do bloco operatório e os serviços de farmácia de urgência e produção de oxigênio do Hospital Nacional Simão Mendes, em Bissau, devido à greve. A sociedade civil contesta a longa data marcada para a entrada em função dos deputados e, consequentemente, o governo da Guiné-Bissau. A Liga Guineense dos Direitos Humanos denuncia mais uma vez um rapto e espancamento de cidadãos na Guiné-Bissau. Isto são apenas alguns tópicos. Acompanhem o desenvolvimento destes e muito mais na minha voz, exibindo sempre as imagens dos protagonistas. Estamos perante mais uma reportagem da qual pedimos a vossa especial atenção para os minutos a seguir. No dia 26 de junho de 2023, voltou-se a falar em Bissau sobre o caso droga e mecanismos possíveis para o seu combate. Isto foi no dia em que se assinalava o Dia Internacional de Combate à Droga, onde o secretário executivo do Observatório da Droga e Toxicodependência afirmou que a República da Guiné-Bissau tem deparado nos últimos tempos com o narcotráfico, o que tem denegrido a imagem do país a nível internacional. O tráfico de droga constitui uma grande ameaça para o desenvolvimento da Guiné-Bissau, tendo em conta que uma das formas de atuação das organizações criminosas consiste em minar a capacidade e a resposta do Estado através de aliciamento de governantes, juízes, bem como os elementos da Força de Defesa e Segurança, ao que tudo indica, a ponto de rotular o país de narco-estado. No uso da palavra da cessante ministra de Justiça, disse que é fundamental investir na educação de formas a poder consciencializar os jovens sobre os efeitos de droga para o combate desse flagelo. Que a prevenção é a chave para combater efetivamente o uso de drogas através de investimentos na educação e conscientização, fornecendo informações precisas e relevantes sobre os perigos das drogas, especialmente para os jovens, através de campanhas de sensibilização e programas educacionais. O representante do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime reiterou o compromisso da organização continuar a apoiar as autoridades da Guiné-Bissau na luta contra a droga. Continuaremos a fornecer assistência técnica, capacitação e recursos para fortalecer a prevenção, o tratamento e a reabilitação, com base em evidências e boas práticas. Além disso, incentivaremos a cooperação regional e internacional, promovendo a troca de experiências e lições aprendidas. Lembra-se que nesta data é lançada em Viena o Relatório Mundial de Drogas com conteúdos que possuem informações atualizadas sobre o consumo, a produção e o tráfico da droga. Desde o dia 21 de junho estão fechados o bloco operatório e os serviços de farmácia de urgência e produção de oxigênio do Hospital Nacional de Simão Mendes, devido à greve do pessoal contratado que reclama o pagamento de 3 meses de atraso. Como vocês podem ver, agora nós estamos a fazer as cirurgias
porque realmente são departamentos muito importantes a nível do bloco. Estou a falar de pessoal de esterilização, que é uma área crítica, nós o chamamos assim o coração do bloco operatório, e o pessoal que faz gestão da farmácia. Então, sem esses componentes nós não podemos operar. Então foram canceladas as cirurgias eletivas, assim como as emergências. Os casos urgentes que não podem esperar estão a ser transferidos para o Hospital Militar de Bissau. Sabemos que é um hospital quase que tem parte semipúblico, que se paga tudo. Então os pacientes têm que ser com o apoio do momento de uma entidade que é entidade privada, que é a AIDA, que dá um apoio em alguns ainda neste momento que temos, que são casos de cirurgias que devem ser operados de urgência. Mas quando vão lá, têm que pagar, têm que custear tudo. Então, no momento, esta é a dificuldade que estamos a atravessar. Esta é a farmácia de urgência vocacionada a responder às necessidades emergenciais, que também deixou de funcionar, e isso tem causado prejuízo de tratamento de muitos pacientes, sobretudo os mais carenciados. Temos muitos pacientes que vieram de fora que não têm como tratar. Os familiares têm que ir comprar os medicamentos, mesmo se é caso de urgência, estamos dando jeito com o apoio de alguns que estamos a pedir da farmácia de AIDA. Só que a farmácia desta entidade fecha no período da tarde. Há certos medicamentos que não temos no mercado, que são muito essenciais para o serviço. Como a adrenalina não se comercializa facilmente, são muito essenciais ao nosso serviço. Do momento não o temos. Não se sabe até quando vai esta paralisação e quantas pessoas a situação irá ser carrasco das suas vidas. E é nesta base que no dia 30 de junho de 2023, a sociedade civil guineense considerou a situação de um atentado à saúde pública. Isso é muito grave, porque neste momento os utentes estão a recorrer ao hospital militar e às clínicas privadas. Todas as duas instituições, os custos são altamente elevados e numa altura em que o país atravessa dificuldades enormes. Boubacar Touré questiona a falta de ação do governo e exige criação de condições para levantamento dessa greve. É inconcebível para um país permitir que um dos serviços vitais, essenciais, do seu maior estabelecimento hospitalar, que é os serviços de cirurgia, estejam paralisados há mais de uma semana e sem que o governo acionasse mecanismos para pôr cobro a isso. Nós exigimos do governo, no sentido de iniciar imediatamente negociações com a finalidade de pôr fim a esta greve. Paralelamente a esta situação, o Espaço de Concertação de Sociedade Civil ainda denunciou entradas ilegais de funcionários na função pública guineense. Nós não podemos compreender que o país assistir uma espécie de corrida para legalizar, entre aspas, a situação contratual ou uma espécie de admitir novos funcionários em vários ministérios, em várias empresas públicas, sem que houvesse um concurso público para o efeito. E a organização chama a atenção do governo e adverte a necessidade de fazer stop à situação. O calendário assinalava 28 dias do mês de junho de 2023, quando o governo decretou feriado nacional para a reza de Eid, festa de Tabaski. No fim da reza, o imam Alhaji Mamadou Cissé aproveitou fazer apelo à união para a paz e estabilidade do país. Apelo a toda a comunidade muçulmana e não muçulmana que sejamos um só. Se nos unirmos e nos mantermos coesos, nenhum inimigo poderá semear discórdia entre nós. Todos nós somos criaturas de Deus. Para o outro fiel muçulmano, de nome Samba Cissé, deixou alguns significados e da importância desta festa. É uma reza já de vários anos, é de costume. Uma reza de Tafaxi, onde é que é sacrificados os carneiros. Os muçulmanos já estão habituados a fazer isso há vários anos.
Da parte do governo estava o ministro cessante da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, para também fazer apelo à união dos guineenses. O nosso apelo é que haja uma unidade, uma tranquilidade e a paz no país. São fatores fundamentais para o desenvolvimento necessário do nosso país. Tabaski é a festa muçulmana que sucede à peregrinação anual à cidade santa de Meca. Ainda nos finais de junho de 2023, foi publicado nomeação de José Mário Vaz como membro do Conselho de Estado. José Mário Vaz foi o presidente entre 2014 a 2020, tendo sido substituído no cargo pelo Umaru Sissoko Embalo. São membros do Conselho de Estado, órgão consultivo do Presidente da República, o Presidente do Parlamento, Primeiro-Ministro, Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, ainda o representante de cada um dos partidos políticos com assento parlamentar e mais 5 cidadãos designados pelo chefe de Estado. O futuro governo deixa muita expectativa perante um povo com medo de mais uma vez serem defraudados pelos seus dirigentes. Contudo, o coordenador do Fórum da Sociedade Civil para a África Ocidental espera um governo proativo capaz de resolver os problemas que o povo enfrenta. É urgente, depois da constituição da nova Assembleia, do novo governo, que se trabalha na definição das políticas públicas, na reforma do sistema educativo, na reforma do sistema de saúde, na reforma em todo o sistema da administração pública guineense. Da mesma forma, o ativista social aconselha prioridade na materialização do Estado de Direito democrático, no sentido de poder garantir a estabilidade política do país. É importante, de facto, que o próximo governo, veja esse aspecto, se efetive a questão do Estado de Direito e Democrático na Guiné-Bissau. É importante essa abertura da coligação vencedora, de poder permitir com que todos os partidos participem na elaboração, na análise da agenda do país. O coordenador fala de boa gestão de receitas do Estado e investir no setor privado para criar o emprego para os jovens. Formos ver o índice geral, em termos de empregabilidade, temos um índice muito baixo. Abrir a oportunidade para que os jovens possam, de facto, criar o seu próprio emprego ou ter a oportunidade de se empregar. E o próximo executivo tem, de facto, essa responsabilidade, em parceria com o Parlamento, porque sem um emprego não podemos falar da sociedade almejada. E não esqueceu realçar a contribuição da sociedade civil nas últimas eleições e defendeu a revisão da lei eleitoral para a legalização da monitorização doméstica. Os padres católicos da África Ocidental tiveram um encontro de reflexão à volta dos processos eleitorais, de onde pediram respeito às leis fundamentais e maior independência das comissões eleitorais. Aos chefes de Estado e de Governo, respeitar a Constituição e as instituições, garantir a independência da Comissão Eleitoral, promover a estabilização social, econômica, ambiental e política, garantir a segurança física de bens e pessoas, respeitar a sociedade civil e garantir a liberdade religiosa. O encontro, que marca 9º Congresso do Clero na capital de Serra Leoa, onde realçaram o papel das eleições como momentos decisivos para a vida de qualquer nação, mas que muitas das vezes são transformadas em focos de tensão, divisão e violência. E é nisto que chama a atenção as lideranças políticas para fortalecer a educação em valores éticos e morais, manter-se atento à situação das populações,
e falarem ao tempo e ao contratempo. Dessa forma, os padres diocesanos pedem o despertar da consciência cívica para resistir contra qualquer manipulação. Cultivar a consciência cívica e espírito democrático. Manter a sua identidade e dignidade cristã. Permanecer cauteloso diante de instrumentalização e manipulação étnica, política, regional e religiosa. A par disto, na Guiné-Bissau, a sociedade civil contesta a longa data marcada para a entrada em função dos deputados e posterior formação do governo, tendo em conta os problemas urgentes que o povo enfrenta. A nossa lei nos recomendou que depois da proclamação dos resultados definitivos das eleições, devemos aguardar no período de 30 dias para a formação do Parlamento, o que não foi caso. O cidadão e professor universitário Antônio Nhaga considerou de jogada política a manobra que levou à escolha do dia 27 de julho de 2023, situação que poderá pôr em causa a boa imagem das últimas eleições legislativas. De facto, essa demora é uma prova de que nós estamos outra vez, o país está outra vez a recorrer àquela situação que tem sido sempre na Guiné-Bissau. Uma nova reconfiguração parlamentar fora do processo eleitoral. Portanto, tudo isso são engrenagens para poder dilatar prazos sem necessidade, porque de facto não dignifica o país. Isto numa alusão em que a população se queixa do elevado custo de vida, que para o Nhaga só a investidura do novo governo é capaz de resolver o problema. Tudo está paralisado na Guiné-Bissau, não é só educação, tudo está paralisado, o problema de preço dos produtos aumentou, ou seja, o país está paralisado, não é? Portanto, precisa de alguém reagir e resolver o problema. Por seu lado, Salazar Cardoso Almeida acredita que a saúde da política guineense, ou a saúde da situação social da Guiné-Bissau, com a formação do governo, vai passar a ter uma outra cara, diferentemente da cara que tinha antes. Lembra-se que CNE justificou a prolongada data marcada por questões administrativas e logísticas, mas também devido à viagem do presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassamá. Apesar de estar na reta final e de entregar os destinos da Guiné-Bissau aos novos eleitos, este governo de iniciativa presidencial ainda continua a marcar histórias de rapto e espancamento. Como sempre, o episódio foi denunciado pela Liga Guineense dos Direitos Humanos na voz do seu vice-presidente, que nos disse: O senhor Amadou Ula Embalo é um ativista político que, no quadro do exercício das suas liberdades, tem proferido críticas ao regime no poder nos últimos tempos e, em função disso, no dia 26 de junho, foi atacado na sua residência, raptado e conduzido para a zona de Quinhamel e, posteriormente, foi brutalmente espancado, como tem sido o hábito nos últimos tempos. A Liga, por além de manifestar preocupado com o estado de saúde do causídio, também responsabiliza o Estado da Guiné-Bissau como autor moral do ato. O estado de saúde dele requer cuidados médicos especializados, porque foi brutalmente espancado. Agora, ser o próprio Estado a criar milícias, a mandar milícias para raptar, espancar os cidadãos, isso só pode ser entendido num contexto de um Estado terrorista, infelizmente.
A Organização Defensora de Direitos Humanos condena o ato e exige a urgente identificação e tradução à justiça dos que eles consideram as milícias do terror. Estes atos sistemáticos têm acontecido no país, têm um denominador comum, que é atacar as vozes críticas ao regime. Condenamos veementemente este ato criminoso e exigimos que o Estado adote medidas urgentes com vista à dissolução desta milícia de terror que tem atormentado a vida dos cidadãos nos últimos tempos na Guiné-Bissau. E por fim, a Organização de Direitos Humanos manifesta a solidariedade e garante acompanhar a evolução da situação. Já foram muitos anos de denúncia arrepiante desse nome de rapto e espancamento entre os guineenses. Mas oxalá que seja o último ato de conotação com este governo e que essa prática desagradável sirva de um despertar de consciência dos futuros governantes, de perceberem que a reclamação e as ataques críticas de um povo só se acalma primeiro respeitando os direitos humanos e, seguidamente, usar as leis como meio de resolução em vez de repressão ou violência, que só aumenta vozes críticas e ódio dos governados contra os seus governantes. Como podemos calcular que uma eleição é como passagem de um ano, onde os desejos de melhor seja sempre para o ano novo em relação ao ano transitado. É nesta base que a população da Guiné-Bissau tem muita esperança depositada no futuro governo da coligação Pai Terra Arrancar para um renascer de esperança do povo guineense. Por isso mesmo, pedimos a toda a classe política da Guiné-Bissau, a semelhança do compromisso deixado em voz de reconhecimento da vitória eleitoral desta coligação, de que todos vão fazer uma oposição construtiva, é o remédio melhor para salvarmos dessa situação e de constantes crises que o país passou durante muito tempo. Por isso, estamos esperançosos que todos os políticos passarão a compreender muito bem e colaborar no sentido de termos uma estabilidade política para o bem da República da Guiné-Bissau e do seu povo. Foi assim mais uma reportagem possível e de partilha de algumas informações sobre o nosso querido país, República da Guiné-Bissau. Prometemos voltar muito em breve para partilha de mais informações na reportagem habitual aqui no vosso espaço Respeito RTV. Como sempre, fiquem com os nossos abraços, beijos e carinhos sem fim. Até mais. Bye bye.